Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar juntos num tema realmente intrigante da psiquiatria, a catatonia. Temos aqui um artigo de revisão da Lancet Psychiatry do Walter e colegas. Ele investiga a estrutura, os mecanismos neurais, enfim, tenta desvendar essa condição. A ideia é entender melhor o que é essa síndrome psicomotora, que vai muito além daquela imagem popular de ficar totalmente imóvel, sabe? E por que ela continua sendo um enigma? Já ouviram falar do Bartleby, o escrivão, do Melville? É uma descrição literária antiga, mas que parece tocar em alguns pontos que lembram a catatonia. Exatamente, é fundamental, né? Pensar na catatonia como uma síndrome psicomotora, ou seja, um conjunto de sinais, não uma doença única. E as manifestações nossas são muito variadas. Vão desde o estupor, o mutismo, talvez como no Bartleby que você citou, até tipo uma agitação motor extrema. E tem aqueles sinais bem peculiares, como a flexibilidade séria, aquela resistência meio plástica quando a gente tenta mover o membro do paciente, sabe? Ou a ecopraxia, que é imitar os movimentos de outra pessoa. O termo psicomotor é chave aqui. Ele liga a vontade à volição e também o afeto a como a gente modula o nosso comportamento motor. Interessante essa amplitude toda. O artigo também comenta que a visão sobre a catatonia mudou muito, né? Aquela ligação histórica quase exclusiva com a esquizofrenia. Como isso evoluiu? Sim, sim, essa é uma mudança bem importante. Olha, o Carl Calbon descreveu a catatonia lá em 1874. Ele já notava essas alterações motoras que pareciam ligadas à vontade, ao querer. Depois o Kraepelin incluiu como subtipo da esquizofrenia, e isso marcou muito a visão. Mas o DSM-5, que é o manual diagnóstico que a gente usa hoje, lá em 2013, ele desfez essa ligação exclusiva. Hoje a gente sabe, tá, que a catatonia ocorre frequentemente em transtornos de humor. Depressão, transtorno bipolar, talvez até uns 20% dos casos bipolares internados podem ter. E também pode aparecer junto com delírio ou em diversas condições médicas gerais. O problema é que ela continua muito subdiagnosticada. Sério? Mesmo sendo tão impactante? Pois é, talvez porque os sinais às vezes são sutis ou são confundidos com outra coisa ou até ignorados mesmo. A prevalência estimada em pacientes psiquiátricos agudos internados varia, mas fica ali entre 9%, talvez até 18%. Entendi. Então, aquela ideia de ser coisa de esquizofrênico ficou para trás. É algo mais. Transversal. E o que se sabe sobre o que acontece no cérebro? O artigo entra nessa parte neural, certo? Entra assim, e é aqui que a coisa fica, bom, fascinante e um pouco paradoxal. Estudos de neuroimagem, principalmente os mais recentes, que usam uma técnica chamada Arterial Spin Labeling, o ASL. Basicamente, ela mede o fluxo de sangue para ver atividade cerebral. E o que esses estudos mostram é algo inesperado nos pacientes com catatonia hipocinética, aquela com poucos movimentos, mais lentificada. Eles encontraram uma hiperatividade em áreas que planejam o movimento, especificamente na área motora suplementar, a SMA. Espera um pouco. Hiperatividade no cérebro para causar menos movimento? Isso não parece fazer muito sentido, né? Como se explica isso? É o grande paradoxo, é contraintuitivo mesmo. A hipótese principal é que existe uma disfunção nos circuitos cerebrais, que controlam a iniciação do movimento, a seleção, o tempo certo, a inibição. Essa hiperatividade na SMA que planeja o movimento pode ser uma tentativa do cérebro de forçar a barra, de superar algum processo inibitório que está acontecendo em outra parte do circuito. Talvez nos gânglios da base, que são fundamentais para filtrar e refinar o movimento. Ou então pode ser resultado de uma falha na comunicação inibitória entre diferentes áreas do córtex cerebral, tipo uma desinibição que acaba bagunçando o comando motor. Entendi. Uma falha no controle. Exato. E tem mais. Observaram também uma hiperconectividade, uma comunicação excessiva entre o tálamo, que é tipo uma estação central de informações no cérebro, e as áreas motoras do córtex, como o M1 e a própria SMA. E essa hiperconectividade parece estar ligada à gravidade dos sintomas catatônicos. Uau, que complexo.
E diante disso tudo, como é que se trata a catatonia na prática? O artigo menciona que os tratamentos são eficazes, mas talvez não tão específicos para esses mecanismos que você descreveu. Perfeito. As abordagens principais são eficazes, sim, mas são um tanto gerais. O carro-chefe são os benzodiazepínicos, como o lorazepam. Eles funcionam bem em cerca de 70% dos casos agudos. É uma resposta bem expressiva. 70% é bastante. Sim. E para os casos que não respondem ou que são muito graves, a eletroconvulsoterapia, a ECT, é extremamente eficaz. É um tratamento seguro, feito sob anestesia. O curioso, né, é que tanto os benzodiazepínicos quanto a ECT funcionam muito bem, mas a gente não entende completamente como eles atuam nesses circuitos alterados da catatonia. O mecanismo exato ainda é meio que uma caixa preta. Entendi. Funcionam, mas não se sabe exatamente o porquê. Isso. E é por isso que novas abordagens estão sendo pesquisadas, como a estimulação magnética transcraniana repetitiva, a RTMS. A ideia é usar campos magnéticos de forma não invasiva para tentar modular diretamente a atividade daquela rede motora que a neuroimagem mostrou alterada. É tentar ser mais cirúrgico com base nesses achados. Faz sentido. Então, resumindo, temos uma síndrome super complexa, com raízes até na literatura, que desafia o diagnóstico, aparece em várias condições diferentes e que parece envolver essa disfunção meio paradoxal nos circuitos que comandam nossos movimentos. É quase um curto-circuito entre a mente e o corpo, né? Exatamente. Um quebra-cabeça fascinante. A pesquisa futura precisa, detalhar melhor essas diferentes formas de apresentação, usar mais a neuroimagem para entender os mecanismos em cada contexto e, claro, tentar desenvolver tratamentos mais direcionados, mais baseados nesses mecanismos. E tem também a questão genética, viu? Alguns estudos sugerem alguma herdabilidade, principalmente em formas de catatonia que aparecem de forma periódica. Muito interessante. E para quem nos acompanha, fica talvez uma reflexão, né? Se a catatonia representa uma falha tão fundamental nessa ponte entre o querer e o fazer, entre a nossa vontade e a ação, o que será que isso nos diz sobre a própria natureza da volição e sobre como o cérebro traduz essa intenção em movimento? Ou, no caso da catatonia, nessa ausência paralisante de movimento? Fica aí a pergunta.